Oi, gente querida, tudo bom? É a Gabi aqui que tá falando. Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi Thomas, eu sou coach em saúde emocional, mental e física. E continuando a falar sobre personalidades perversas, eu, como eu falei lá no grupo do Face, para quem não sabe, a gente tem um grupo lá no Face, onde a gente conversa, bate papo e tudo mais, que chama Saúde Consciente com Gabi. E muitos de vocês essa semana me mandaram mensagens falando, contando casos que vocês estão tendo, já tiveram com pessoas perversas e começaram a se questionar, achando que talvez seja você, depois de pesquisar tantas vezes sobre isso e ouvir coisas diferentes de pessoas diferentes aqui no YouTube e tudo mais, lendo. Às vezes a gente tem tanta informação que acaba se perdendo, e daí quando algumas coisas acontecem na vida real, a gente acaba se duvidando, achando que talvez se a gente não agisse de alguma forma, as coisas pudessem ser diferentes. Às vezes se a gente não agisse de uma forma, a pessoa que a gente está junto poderia gostar mais da gente, tudo mais. Então, esse vídeo eu quero falar sobre isso porque aconteceu muito isso comigo. Em todos os relacionamentos com narcisistas que eu me relacionei, e isso me fez perder muito tempo de vida, porque eu achava que o problema estava comigo, porque como a gente é empata, a gente sempre está querendo uma desculpa, porque a gente desculparia, a gente quer com os outros o mesmo que faz, a gente quer pra gente o que a gente faz pros outros, pelo menos a gente espera, né, às vezes, é o normal, né, mas quando acontece com gente que tem personalidade perversa, eles não pedem desculpas, porque eles não têm remorso, então quando a gente não ouve desculpa de ninguém, a gente acaba se culpando, né. Então, muitos de vocês me mandaram mensagens com casos, e eu quero ler, eu não vou falar quem é a pessoa nem nada, mas eu quero só ler para vocês o que essa menina me falou, porque é exatamente isso que muitos de vocês estão colocando em palavras, mas acho que ela resumiu bem. Então ela já tinha me mandado um monte de mensagens mostrando conversas que eles tiveram e provas, né, de que ele fala ameaça de sair, de ir embora, e que se ela não agir dessa forma, que ele não merece ficar com ela, blá 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 blá. Já tinha me falado disso, já tinha me mandado as mensagens, e daí, essa semana, ela me mandou outra mandou outras mensagens falando o seguinte, voltando atrás, né? Que foi o que muitos de vocês fizeram. Então vou ler para vocês aqui. Então ela falou: às vezes penso, Gabi, se tudo não é exagero da minha cabeça. Se eu fosse uma pessoa mais tranquila, que relevasse mais as coisas, será que a minha vida não seria mais fácil? Será que ele não é desligado? Às vezes fico pensando como posso tentar reconstruir meu relacionamento se penso mal dele o tempo todo. Será que não sou eu quem atraio as brigas por não respeitar a individualidade dele? Tô muito confusa. Penso nisso dia e noite. Isso não queria que isso fosse a minha prioridade. Esse relacionamento, esse relacionamento desperta em mim o meu pior. Mas esse homem é tudo pra mim. Olha só, né? É muito triste isso, e eu me vejo nisso, assim, tanto porque eu lembro estando com alguém que não me faz bem, mas a gente é tão codependente, a gente tá tão na mão, a gente tá sendo tão manipulado que a gente acha que não consegue viver sem essas pessoas, sem essas pessoas que nos fazem sentir mal. E esse vídeo que eu vou fazer agora é explicando pra vocês por que a gente se sente dessa forma, por que a gente começa a se duvidar tanto. Porque são vários motivos, e quando a gente entende isso, gente, quando vocês entenderam isso no final desse vídeo, vai despertar uma luzinha assim na cabeça de vocês, que vocês vão ficar muito ligados. Espero que não deixe mais acontecer. Então, eu escrevi porque eu não queria. Quando eu escrevo, eu consigo colocar meus pensamentos
consigo escrever meus pensamentos mais do que falar. Então eu escrevi e eu vou ler para vocês. Se eu precisar, eu dou uma pausa e daí eu explico mais profundamente. Mas eu coloquei aqui na minha frente, então eu vou ler aqui para vocês. Então, gente, o que acontece é, os narcisistas acabam com a nossa dignidade. Eles fingem que gostam da gente na fase da adoração, não é? Então, quando a gente tá naquela fase, no começo do relacionamento, quando é tudo novo, quando tem aquela adrenalina, que eles gostam de adrenalina, eles precisam de adrenalina porque eles ficam entediados muito rapidamente. Então, eles precisam dessa adrenalina o tempo todo, por isso que eles acabam traindo. Anyway, né? Então, na fase da adoração, eles fingem gostar da gente nessa fase, tá bom? Não pensem que eles gostam de ninguém, porque eles não gostam. Então, eles tiram... E depois, o que acontece? De todas as qualidades que você tinha nessa fase da adoração, que ele falava pra você, eles acabam tirando sarro depois, no final do relacionamento. Então, eles tiram sarro dos seus sonhos. Eles dizem que, na realidade, a gente não é a pessoa do sonho deles. E na fase da adoração, essas pessoas perversas que são narcisistas, são sociopatas e são psicopatas. Todas essas pessoas, todas essas pessoas perversas, sociopatas, psicopatas e narcisistas, acontece isso aqui, entendeu? Então não é só narcisista. Existem narcisistas psicopatas, narcisistas sociopatas, só psicopatas, blá blá blá. Então, na fase da adoração, eles falam o que a gente precisa ouvir para conquistar a gente. Por quê? Porque eles veem a gente como empata, a gente é um alvo para eles, um alvo fácil. E quanto mais luz você tiver, quanto mais amor próprio você tiver, quanto mais confiança você tiver em si mesmo, mais ele vai querer se aproximar de você. Por quê? Porque mais ele vai poder te destruir. Ele quer se encostar numa pessoa que tem mais luz, porque daí ele vai poder tirar toda aquela luz. Ele não vai precisar achar um monte de pessoa para tirar um pouquinho de luz de cada pessoa. É mais fácil ele chegar numa pessoa que tem bastante luz e vida e felicidade e ir tirando só de uma pessoa. É por isso. Então, depois da fase de adoração, os narcisistas eles castigam a gente usando as coisas que eles diziam gostar na fase de adoração contra a gente. Isso faz com que a gente acabe duvidando de nós mesmos, pois deixamos de ter a atenção deles, né? Então, primeiro eles falavam que gostavam da gente, daí de repente é um vazio, um oco. E depois que eles nos tornam codependentes, depois que eles manipulam a gente durante o relacionamento, eles acabam mudando o nosso comportamento. Gente, eles mudam o nosso comportamento. Não é que a gente muda, a gente não muda. Quando a gente tá com um narcisista, é diferente. Por isso que eu falei no meu outro vídeo, sabe? A gente tem todos nós somos capazes de fazer uma pessoa se sentir bem ou mal. Os narcisistas escolhem, eles querem fazer as pessoas se sentirem mal. Então, eles acabam mudando o nosso comportamento pra gente se sentir mal. Então, eles acabam com os nossos desejos, as nossas vontades, e a gente acaba mudando por desespero, achando que a gente tá ficando louco, porque a gente quer a atenção deles. Como que aconteceu? O que a gente fez? O que mudou, né? A gente começa a se perguntar, não é isso? E o que acontece é, eles destroem os nossos limites. É por isso que a gente acaba virando uma pessoa diferente, porque eles destroem os limites da gente. No outro vídeo que eu fiz pra vocês, eu falei sobre os limites, né? A gente tem que colocar limite e fazer assim, eu não quero que uma pessoa passe disso. Eu não aguento. A gente tem que sempre ter aqueles limites e não deixar as pessoas passarem. Porque senão se a gente não sabe os nossos próprios limites, é mais fácil de as pessoas extrapolarem. E é o que acontece com os narcisistas. Então, eles são abusadores emocionais. Eles abusam a gente emocionalmente, fazem as vítimas deles se sentirem envergonhadas, inadequadas e instáveis. Porque eles são covardes
e não conseguem ter o comportamento de adulto para adulto, né? Então, se fosse fácil, se fosse uma pessoa emocionalmente adulta, mas a gente está falando com uma pessoa, como eu falei em outros vídeos, que eles não são emocionalmente adultos, eles são umas crianças eternas, né? Crianças emocionais. Eles escolhem as pessoas que são fortes, foi o que eu falei, que têm amor próprio, para destruir, quantos mais sonhos eles consigam destruir, melhor. E outra, gente, eles não conseguem, essas pessoas que são fortes, a gente até tem um pouco, sabe, quando a gente consegue as coisas pela gente mesmo, a gente tem força de vontade, tudo isso, a gente se sente bem com isso. E é por isso que eles veem, essa pessoa tá se sentindo muito bem, deixa eu ir lá destruir. É assim que acontece. E como eles sabem que essas pessoas têm força de vontade, amor próprio e tudo mais, eles sabem que eles não vão conseguir controlar os empatas facilmente. Isso que é coisa de louco. Eles sabem porque a gente tem força de vontade, a gente é alerta, a gente tem luz. Eles sabem que a gente eles não vão conseguir controlar a gente com facilidade. Por isso que o jeito deles de manipular a gente é minimizando, provocando e criando ciúme, fazendo o empata ter uma nova personalidade. Então eles vão moldando a gente, porque eles sabem que a pessoa que a gente é, eles não conseguem moldar. Então, com o tempo, eles vão modificando, vão moldando, e vão transformando a gente numa coisa que a gente não é, mas que eles podem manipular. Então é isso que acontece. Então, o abusador, o que acaba acontecendo é o abusador acaba sendo a pessoa com razão, mesmo que ele seja preguiçoso, desonesto, infiel, blá, 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 blá. Enquanto isso, a vítima é desvalorizada, mesmo que se esforce de todos os jeitos para salvar o relacionamento. Alguém se identifica? Né? O abusador é como uma lixa de parede. Eles vão acabando com a nossa autoestima através de um ciclo vicioso, sendo bonzinhos e depois calculistas. Depois eles são bonzinhos e depois eles são demoníacos. Depois eles são bonzinhos. Então, sabe, é uma lixa que vai acabando com a nossa autoestima. Enquanto isso, o nosso padrão, a gente tem um padrão, né? A gente quer se relacionar com uma pessoa de um padrão tal, que faça isso, que tenha um emprego. A gente tem, né, o nosso padrão que todo mundo merece, né? A gente pode, então por que não, né? Então, eles vão mudando o nosso padrão vai diminuindo, tanto que um dia a gente se depara se sentindo... quando a gente percebe, a gente está aceitando migalha. Eu lembro minha mãe falando isso, gente, quando eu estava casada. Eu lembro, isso nunca saiu da minha cabeça. Ela me falava, ele tá te dando migalhas. E eu ficava com tanta raiva porque eu tava com depressão. Mas ela tava certíssima. Mas, né, de um jeito que ela nem sabia, mas as pessoas que estão de fora, às vezes conseguem enxergar mais, sempre, né, conseguem enxergar mais do que a gente. Então, a gente acaba se sentindo grato por migalhas. É que nem um sapo em água fervente, sabe? A gente só percebe que a gente tá numa furada quando é tarde demais, né? Porque daí a gente já tá manipulado, a gente já virou uma pessoa que a gente não reconhece mais. E a nossa família, os nossos amigos não entendem essa mudança de personalidade. Eles não conseguem entender. Eles falam, você era tão forte, pra onde foi parar? Onde foi aquela pessoa? Por que você tá agindo dessa forma? Por que você tá falando isso? Então a gente ainda tem que lidar com as pessoas de fora. E não é culpa nem deles, né? E depois vocês vão entender, porque daqui a pouco eu falo aqui também. E a gente acaba não... O que acontece? A gente acaba não admitindo para os outros, porque não conseguimos reconhecer quando estamos dentro do problema, que foi o que eu falei agora há pouco. Quando a gente está dentro do problema, a gente não reconhece o que está acontecendo. A gente acha que a gente está ficando louco. Que nem essa menina que mandou a mensagem se duvidando.
Ela não tá se vendo dentro do problema. Ela, ela não tá se vendo fora, ela não tá olhando pro problema inteiro, ela tá vendo só a parte que ela pode tentar salvar o relacionamento. Será que não dá pra salvar? Sendo que a prova de coisas que ela me mandou é uma prova que ele tá abusando ela emocionalmente, assim, gritante, mas ela não tá conseguindo enxergar. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Espero que vocês consigam entender por que isso tudo acontece. Então, gente, por exemplo, quem se identifica aí? Me fala aí nos comentários. Por exemplo, você fica horas do lado do telefone esperando uma mensagem de texto chegar. Você cancelou os seus planos do dia para poder ficar disponível para a pessoa, né? Que vocês tinham combinado de sair junto. E você percebe que agora é você quem inicia o contato sempre, né? Antigamente, quando na fase da adoração, os dois faziam planos, e agora é você que tá, talvez a gente saia hoje, então eu não vou não vou ter que fazer compromisso com meus amigos, porque você não tem aquela comunicação, né? Então, você cancelou todos os seus planos do dia para poder ficar disponível. Você percebe que agora é você quem inicia o contato sempre. Então, você sente que está sendo ranzinza, você sente que está sendo chato, e que eles estão tendo que te aturar. Nossa, eu lembro disso tantas vezes, eu me sentia que eu estava sendo chata, sabe, insuportável, sabe, se sente inadequado, pisando em ovos. Será que o jeito que eu tô agindo é normal? Será que eu não tô sendo chata? Será que deveria estar fazendo outra coisa? Então você começa a postar no Facebook dele, né, ou da pessoa, coisas carinhosas, bonitinhas, tentando chamar a atenção dele, como ele fazia no começo do relacionamento, quando vocês estavam na fase de adoração. Mas agora a resposta dele é sempre curta, sempre vazia. Então você inventa histórias românticas para qualquer pessoa que te ouça. Por quê? Porque se você convencer, se a gente convencer, que a gente fica tentando, a gente tá vazio de amor, né? Todo mundo quer ser amado, né? E a gente só tá dando amor, só tá dando. E a gente tá esvaziado, a gente tá negativo. Então a gente precisa, é uma coisa humano, né? Querer se sentir amado. Não é nem de humano, é de todos os animais, né? Todos os animais que a gente sente que precisam de alguém, né? Pra conversar, uma coisa natural. Então o que acontece? Você convence os outros que o seu parceiro é maravilhoso. E você pode. Porque daí você pode continuar vivendo nessa mentira. Quantas vezes, gente, a gente não fala pros amigos da gente e pra família que tá tudo bem, quando não tá. E, sabe, quantas vezes vocês já não inventaram coisa que nem aconteceu só pra. Porque se você falar a verdade, você vai pintar uma figura pra eles que eles não vão reconhecer. Mas que só você sabe, e você não quer expor a pessoa, porque você é empata, né? Você não, é proibido você falar mal de alguém, né? Então, gente, é por isso que todos os seus amigos e família acham que ele é uma ótima pessoa. E eu tô falando só ele, porque fica mais fácil pra mim, mas é óbvio, como vocês já sabem, que esse tipo de gente é homem, é mulher, é todo tipo. Mas pra mim fica mais fácil falar ele, porque eu sou mulher e não que mulher com mulher não se relaciona, que eu passei com relacionamentos com narcisistas homens mais do que mulher. Então, pra mim, fica mais fácil falar masculino, mas por favor, não se ofendam. Isso acontece com todos os sexos, com tudo. Então, gente, é por isso que quando o relacionamento acaba, fica difícil de todos entenderem que você nunca reclamou. Tava tudo bem, ele falava que te amava, ele não te levava a passear, as coisas que você inventava, né? Que de repente acabou o que aconteceu. Então você é julgado, porque você nunca explicou o que aconteceu na realidade. Daí eles perguntam pra você, por
que você não me contou antes? Você não confia em mim? E a gente tem que lidar com isso. Nossa família, os nossos amigos, eles não entendem a gente. Não porque eles não gostam, sabe? Eles não fazem isso por mal. É porque eles não sabiam o que estava acontecendo com você. E nem você sabia que você estava num relacionamento abusivo. Por isso que é difícil de eles entenderem, porque nem você conseguia entender. Então, enquanto isso, né, enquanto você está se explicando, tá, enquanto você está sofrendo com ansiedade, daí o abusador é capaz de empurrar os seus limites ainda mais. Peraí, gente. Ele é capaz de derrubar os seus limites ainda mais. E você é vulnerável, porque está desesperado por carinho e entendimento, porque ninguém está te entendendo. Você acaba aceitando qualquer migalha que jogarem para você. E, gente, é por isso que eu falo, quando a gente acaba com um relacionamento com um narcisista, a gente não pode a gente não pode se relacionar com outras pessoas. Porque a gente, como eu falei, a gente precisa tanto, a gente tá tão... a nossa necessidade de se sentir amada é tão grande que qualquer pessoa que jogar uma migalhinha desse tamanhinho, assim, ó, você vai agarrar achando que é a melhor coisa do mundo. Então, por isso que é muito perigoso e você é um alvo ainda mais fácil para outro narcisista te achar quando você tá desse jeito. Então, por isso que eu falo, né? Mas isso acontece com o mesmo narcisista. Se vocês acharam que terminaram, você tá sofrendo, falando com a família, tentando se explicar, ninguém te entende. E enquanto isso, essa mesma pessoa pode jogar uma migalhinha pra você e você agarra e de repente tudo que você falou pra sua família não existe mais e você volta com a pessoa. E daí a sua família seus amigos ficam, meu, o que tá acontecendo, né? E pelo fato do seu valor pessoal estar na mão de uma pessoa ruim, o seu humor acaba ficando instável. Prestem atenção nisso. Você não tá com uma pessoa normal. Então, é que nem barata, sabe? A ação e reação, a gente não dá pra controlar. Essas pessoas te humilham na frente de amigos, fazendo piadinha, o que antigamente eles te humilhavam em quatro paredes. Então pensa numa situação que quando vocês estavam sozinhos, ele falava uma coisa pra te humilhar, por exemplo, você tá gordinha, você tá engordando, né? Daí você fica com vergonha, você se sente humilhado, sabe? Por exemplo, e daí na frente dos amigos, depois que essa fase passou e passa um tempo, daí eles falam na frente dos outros, porque ela tá gordinha, não come isso não, vai te fazer gordinha. Então, pra todo mundo começa a dar risada, fica do lado da pessoa ruim, porque eles não sabem o que passou com vocês, só vocês dois. Então é uma maldade que fica só entre vocês dois, que você tá pedindo socorro pra todo mundo e todo mundo tá dando risada de você. Gente, é por isso que a sua personalidade vai mudando e você acaba se perdendo por causa de tudo isso que eu tô falando. E seus amigos sempre caem na piada do abusador sem entender que isso te machuca. Porque afinal, é piada, né? Então, eles não sabem que essa humilhação acontecia antes. E daí o que acontece? Daí você sai, você vai pra casa e você fala pro seu namorado, marido, sei lá, falou assim, olha, eu não gostei que você falou isso na frente do pessoal, fiquei chateada. Daí o que acontece? Daí você é hipersensível. Então você acaba vendo que está demonstrando características de uma pessoa que não sabe brincar, hipersensível e acaba se sentindo inadequada e burra, né? Porque se você for pensar, se você for analisar demais, você fala, nossa, é mesmo, né? Ele tava brincando, por que eu não brinquei também? Tô mesmo hipersensível. Então você acaba acreditando nisso. Se sentindo inadequado, se sentindo burra, se sentindo idiota. O seu único valor é divertir e entreter a pessoa que você ama. No final das contas, é isso. Quando você está
quando você está se relacionando com uma pessoa de personalidade perversa. Com o tempo, você vai começar a acreditar nessa mentira, o que é pior. E se você chegar no seu limite, eles estarão preparados para fazer ou falar algo que faziam ou falavam na fase da adoração, como promessas de um amor incondicional. Como, por exemplo, né? Então, vocês brigam, você não aguenta mais, você fala, não aguento mais, explodo, caio fora. Que foi exatamente o que aconteceu com essa menina que eu li a mensagem. Ela caiu fora do relacionamento. Saiu. Ela tinha saído. Acho que fazia 20 dias que eles não estavam mais juntos. E o que aconteceu? Ela estourou, foi embora. E daí ele falou alguma coisa pra ela que ele falava na fase de adoração, como promessas de um amor incondicional. E daí você começa a pensar que o problema tá com você. Pois eles nunca vão admitir que eles estão fazendo o que estão fazendo com você, te abusando, te deixando louca, né, abusando emocionalmente. Eles nunca vão admitir isso. Então, se eles voltarem para você e falarem, volta para mim, eu te amo, as coisas vão mudar, sabe, tudo vai ficar bem se a gente se encontrar agora. Mas eles não falam, eu errei, me desculpa. Então, vocês voltam e o que na sua cabeça você acaba pensando? A culpa era minha, porque ele não pediu desculpa. Tá vendo como que é, gente? Então, durante o relacionamento com uma pessoa com personalidade perversa, você vai sentir um monte de sentimentos ao mesmo tempo. Sentimentos que talvez você nunca tenha sentido antes. Inveja extrema, carência, raiva, ansiedade, paranoia, histeria, etc, 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 etc. Então você nunca tinha sentido nada disso antes, e daí de repente você começa a sentir quando você está se relacionando com uma pessoa de personalidade perversa. E depois de todas as brigas, você pensa, se eu não tivesse explodido, talvez ele seria mais feliz comigo. Então agora você pensa, aquelas emoções não foram suas. É isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, gente. Então, quando você se acha louca, que você acha que tá paranoica, que tá com ciúme, que tá isso, aquilo, outro, essas emoções não são suas. Essas emoções, quem criou foi esse narcisista ou essa pessoa perversa. Foi ele que criou para que você duvidasse da sua própria bondade. Eles querem que você duvide da sua própria bondade. Por isso que para eles conseguirem te manipular. Como eu falei no começo, que eles não, se você quando eles conseguirem apagar aquela luz que está dentro de você, aí eles conseguem fazer isso. Então eles precisam que você duvide da sua própria bondade para eles conseguirem o que eles querem. Então, como os empatas estão sempre se desculpando, entendendo, se culpando de todos os problemas do relacionamento, e eles ficam... Por que a gente fica se culpando e fazendo tudo isso? A gente fica louco tentando racionalizar um comportamento irracional de uma pessoa louca, né? A gente fica louco tentando racionalizar um comportamento de um louco. Por isso que a gente se sente louco. Por isso que a gente se sente todas essas coisas que a gente nunca se sentiu antes. Porque não tá vindo da gente, tá vindo do perverso. Eles são provocadores e exploram os empatas pelo fato de terem empatia e serem maleáveis. Porque quanto mais empata a gente é, né? Quanto mais a gente pode ser manipulado, não é, gente? Se a gente fala, mais as pessoas podem mentir pra gente, na verdade, né? Quanto mais a gente consegue se colocar no lugar do outro, mais os outros conseguem mentir pra gente, porque a gente vai acreditar, vai se colocar no lugar deles. Então é fácil de acreditar na mentira, então pessoas vão mentindo pra gente. Então o empata tenta criar um ambiente saudável, né? Nesse inferno
A gente tenta criar um ambiente saudável, tentando ser agradável, perdoando, desculpando um comportamento demoníaco para manter a harmonia do relacionamento. Mas o provocador continuará provocando até que você não aguente mais e exploda. Daí, ele vai olhar para você super surpreso. Nossa, como você é explosiva, como você tá brava, como você é amarga. Então o que acontece? A gente pede desculpa, porque fica com vergonha de sentir daquele jeito, né? Porque a gente pensa, isso, eu não sou assim, né? O que tá acontecendo comigo? A gente sente vergonha por se sentir inadequado, louco, impaciente, histérico, carente, pegajoso, ciumento e todos os outros sentimentos que eles fazem a gente sentir. E todas essas características, gente, esse que é o mais louco de tudo, todas essas características que a gente acaba sentindo é do provocador, é do perverso. Porque isso são coisas que eles fazem dia após dia, ser ciumento, ser histérico, ser... Isso tudo, ser louco, ser inadequado, impaciente, isso tudo, quem é esse perverso. Mas quando a gente explode que não aguenta mais, daí eles olham pra gente de surpresa. E daí o que acontece? A gente se culpa, a gente acredita, porque a gente é empata. Então essas características todas são do provocador, que agem assim com a gente todos os dias. A diferença é que o empata sente remorso e o provocador não. O empata sente que precisa ficar calmo, né? A gente precisa se acalmar, que foi exatamente o que essa menina me falou. Que precisa ficar calmo, não importa o inferno que esteja passando. E a diferença é que o provocador sente necessidade de fazer o que quiser, quando quiser. Essa é a diferença. Então, a gente pode acabar sentindo as mesmas emoções e até depois que a gente sai do relacionamento fala, nossa, eu tava agindo como ele, será que eu não virei narcisista também? Será que eu não, será que eu não sou assim também? Por isso que a gente acaba se questionando muitas vezes, mesmo depois de o relacionamento ter acabado. Mas o que acontece é, a gente se sentiu mesmo daquele jeito, mas não veio da gente, isso veio deles. Eles quiseram que a gente se tornasse daquele jeito para eles conseguirem moldar a gente, depois apontar o dedo e falar, tá vendo só? Né? A diferença, a gente tem que prestar atenção na diferença, que a gente sente sempre aquela pressão de ter que ficar calmo toda hora para as coisas ficarem mais amenizadas, e eles não sentem essa necessidade, né? Eles querem sentir, eles podem sentir o que quiserem quando quiserem, né? Então, vamos dar um exemplo. Você nunca foi ciumento antes de conhecer o narcisista. Mas ele percebe essa qualidade boa sua e tenta destruir essa qualidade. Então, na fase da adoração, ele falava bem de todas essas qualidades. Que você é tão fácil de lidar, que você é legal, que você é linda, que você é gostosa, que vocês são parecidos, que você não é ciumenta como a ex dele, né? Mas o que você não sabia é que o narcisista fica entediado muito fácil, e essa idealização só deixa eles entretidos até eles conseguirem que você se apaixone por ele. Porque é aquela fase da adrenalina, que eu já falei antes. Quando a adoração acaba, eles começam a usar aquelas qualidades contra você, te colocando em situações impossíveis de lidar e depois te julgando quando você reagir a elas. Nós sabemos que inveja é bom em relacionamentos. Que inveja não é bom, né? A gente sabe que inveja, ciúme, eu sempre confundo essas duas palavras. Ciúme, a gente sabe que ciúme não é bom em relacionamento, que ser grudento, carente não é bom a gente sabe disso, né? Mas tem uma diferença entre a inveja real e a inveja criada por uma pessoa perversa.
Isso que vocês têm que entender agora. Então, vou dar um exemplo de um ciúme normal, tá? Então, no ciúme normal, a namorada é ciumenta, porque no ciúme normal, que não é bom, né? Ter ciúme não é bom. Então, nesse ciúme normal, por exemplo, a namorada fica com ciúme que o namorado tá ficando muito tempo com os amigos e não saindo com ela. Então ela fica com ciúme. O que será que tá acontecendo? Começa a ficar com ciúme, infernizando a vida do namorado. Isso é um ciúme normal, que não é uma coisa boa, certo? Concordam? Agora, um ciúme criado por uma pessoa perversa. Eu escrevi uma historinha aqui pra vocês. Começa assim. Ele liga pra você e fala: a minha ex-namorada, que era obcecada por mim, está aqui no bairro e a gente vai se encontrar mais tarde para uma cerveja. Ela sempre dá em cima de mim quando ela bebe. Imagina só você receber uma ligação do seu namorado e ouvir isso. E daí que você fala: será que a gente pode se encontrar para conversar sobre isso antes de você encontrar com ela? Daí ele fala: por quê? Você tem algum problema com isso? Bravo, sabe? Daí você: não, desculpa, tá tudo bem. Daí ele fala: nossa, como você é ciumenta. Daí você fala: não, me desculpa, eu só tava um pouco confusa. Daí ele fala: o seu ciúme tá acabando com o nosso namoro e criando muito drama, muito drama. Daí você fala: desculpa, a gente não precisa se encontrar para conversar sobre isso. Eu não quero que você ache que eu sou assim. Daí ele fala: tudo bem, eu te perdoo. Só que a gente vai ter que controlar esse seu ciúme, hein? Você tá vendo a diferença, gente? O que aconteceu? Então vamos analisar isso, porque isso que acontece com gente perversa. Essas três coisinhas que eu vou falar agora acontecem em todas as situações que as pessoas, essas pessoas ruins tentam manipular a gente. Isso acontece todas as vezes. Então, o que aconteceu? O perverso colocou a namorada numa situação completamente impossível de lidar, que deixaria qualquer ser humano com ciúmes, né? Vamos concordar. Principalmente depois de falar quanto a ex-namorada era obcecada e dá em cima dele quando bebe e eles vão sair para beber. Né? Quem não ficaria com ciúme numa situação dessas? Daí, depois, o que acontece? Qual a segunda coisa que ele faz nessa historinha, desse diálogo curtíssimo? A segunda coisa que acontece é: o perverso acusou a namorada de ser ciumenta, mesmo quando ela tentou responder à acusação de forma racional. Então, a primeira resposta não foi, mesmo se sentindo com ciúme, ela falou: será que a gente pode se encontrar para conversar sobre isso? Ela tentou ainda pisar em ovo e responder a essa acusação de uma forma racional. Sabe? E daí, o que acontece? A terceira coisa que acontece sempre, em todas as situações assim, gente. Ele se faz de bonzinho. Então acaba o quê? O que acaba acontecendo? Ele se faz de bonzinho perdoando. Ele perdoa você de um problema que ele mesmo criou. Não é louco? E é por isso que a gente acha que tá ficando louco. É por isso que a gente acha que tá ficando louco. Esse cenário coloca essa pessoa, esse narcisista, ou perverso, demoníaco, no papel que ele mais gosta, que é ser superior a você. Então essas três coisas acontecem em todas as situações quando a gente se sente louca e para de se reconhecer, né? A gente começa a se duvidar, que nem essa menina que mandou a mensagem: eu quero que ela volte, eu quero que todos vocês que estiverem se sentindo assim com dúvida, todos vocês que me mandaram mensagem sobre isso e que estejam pensando sobre isso, será que não sou eu? Eu quero que vocês pensem nas situações que vocês já passaram, que fizeram você se sentir assim. Que situação? Foi uma situação impossível?
qualquer pessoa se sentiria com ciúme, por exemplo. E pode ser qualquer outra coisa, gente. Pode ser se sentindo paranoico, se sentindo. Pensa nisso. Todas essas coisas que você acha que é agora, que antigamente você não era e agora você é. Sabe? O que aconteceu? Que situação você tava que você começou a ficar desse jeito? Porque a gente não percebe, sabe? A gente vendo de fora, lendo isso, ouvindo isso agora, a gente fala, meu, que estranho. Mas quando você tá no relacionamento e a pessoa te faz isso, como você tá querendo amenizar as coisas, não quer brigar, tá tentando se provar, tá precisando de amor, tá, faria tudo por amor. A pessoa briga com você, você perdoa, desculpa, você sabe? Perdoa não, a gente se desculpa, a gente pega toda a culpa, né, pra gente. Que é muito mal, é muita maldade, é muito calculismo. Isso tudo é calculado, tudo é calculado. Dentro deles eles estão naquela risadinha, sabe? Eles estão achando que você é idiota. Eles adoram isso, né? Essa reação, a nossa reação de acreditar neles, e é isso que eles querem, é isso que alimenta essa maldade deles. Fazer a gente louco. Então, quando a gente, quanto mais tempo esse abuso continua, quanto mais esse abuso continuar, mais tempo, mais você irá pensar que você é ciumento até acreditar que você é, né? Quanto mais tempo você ficar sendo abusado dessa forma, chamado de ciumento, chamado de burra, chamado de louca, chamado de paranoica, chamado de, sabe? Quanto mais tempo você ficar com uma pessoa que fica te julgando, falando, mais você vai acreditar. Mas a gente tem que pensar nas situações. O mesmo acontece quando você está carente, quando você está se sentindo carente, quando você está se sentindo grudenta. Mas todos esses sentimentos foram criados pela pessoa perversa com quem você se relaciona. Pensa nisso. Por exemplo, era ele que ligava para você toda hora na fase de adoração, não é? E agora que ele tá te ignorando e você faz a mesma coisa de tentar ligar toda hora, porque, né? Quantas vezes você não ligou, quis ligar e fica, será que eu tô ligando demais? Daí você pensa, ele me ligava, não tem problema, né? Vamos, essa carência, né, na fase, principalmente, né, quando é narcisista, naquela fase que eles param de falar com a gente, do gelo. Então, mas agora que ele tá te ignorando e você faz a mesma coisa que ele fazia no começo, ele te julga. Então, eles querem que você se sinta louco, pois isso faz o mundo afora acreditar que você é uma pessoa instável. Porque daí, gente, as pessoas que não sabem o que está acontecendo com vocês, vai ver que você está ligando para ele toda hora. Vai ver, nossa, como essa menina é carente. Porque não sabe o que está acontecendo dentro do relacionamento. E ainda a gente tem que se explicar para os outros. A gente não deve nada a ninguém, gente. Por isso que a gente tem que tomar conta de nós mesmos. Às vezes, a gente precisa procurar terapia, precisa ir em psiquiatra, sabe? Não tem problema fazer isso. Mas às vezes você tem que prestar atenção nas pessoas que vocês... Se o seu terapeuta não acreditar em você, se seu terapeuta não acreditar em você, no que você está sentindo, ou não levar a sério os seus sentimentos, procura outro. É simples assim. Você tem que achar um psiquiatra que acredite no que você está passando e não minimize mais ainda o que você está passando, que isso vai deixar você ainda mais louco, né? Então, quando você sair do relacionamento, quando acabar o relacionamento, quando você conseguir sair desse inferno, daí você vai olhar para trás e você vai perceber que não, você não é louca. Porque de repente você passa de louca, você passa a não ser mais louca, de repente, de um dia para o outro. Então, se você foi de uma pessoa normal para uma pessoa louca, para uma pessoa normal de novo, isso não é ser louco, isso é ter sido manipulado. Isso é a prova de que alguém te manipulou, a prova que alguém te deixou desse jeito. Quantas vezes, gente, já não acontece de você
Isso aconteceu comigo, sabe? Sabe essas pessoas quando acaba o relacionamento, você perde peso, você tá feliz, você conseguiu emagrecer e tá de bem com a vida, feliz. Quantas vezes não acontece isso, que perde peso depois que o namoro acaba? Muitas vezes não é porque você tá querendo arranjar outra, é porque você tá feliz que você volta a ser quem você era antes. Isso prova que você estava com uma pessoa que estava te manipulando. Não sempre, mas é uma das provas se você tiver. Tá. Num relacionamento saudável, onde tem amor, o parceiro nunca te colocaria em situações desse jeito. Pensa. Sabe, se você já passou por um relacionamento com uma pessoa que... num relacionamento que havia amor, você nunca... Há respeito. Quando há amor, há respeito. Respeito e confiança é a fundação do amor, gente. Então, se uma pessoa diz que te ama e não te respeita, a pessoa não te ama, sabe? E fazer isso, colocar a gente em situações desse jeito, é provar que não ama, né? Por isso que a gente tem que ficar com os olhos bem abertos. Esses perversos passaram por cima dos seus limites e você fez o melhor que você soube fazer em todas as circunstâncias que você passou. Então, você tem que parar de se culpar. Se você se culpou até agora que o relacionamento não deu certo, porque talvez você devia ter mudado, você devia... Para de acreditar nisso agora, para. Porque eu tenho certeza que você fez o melhor que você pôde na situação que você estava, sabe? Então, para de se culpar. E de agora em diante, faça o seguinte, gente. Nunca deixe que ninguém te diga quem você é ou como você se sente. Fala isso agora em voz alta. Faz um pacto com você mesmo agora. Escreve e não esquece. De agora em diante, eu nunca vou deixar que ninguém me diga quem eu sou e como eu me sinto. Então, se alguém virar pra você e falar, nossa, como você é isso, como você é aquilo, não acredita, você sabe quem você é. Você não nasceu agora, né? Então, gente, é isso que eu quero passar pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Espero que eu tenha clarificado essas perguntas que são válidas. Porque, gente, isso acontece toda hora. É muito sério isso. A gente acaba se duvidando e acaba ficando em relacionamentos tão ruins porque a gente se culpa e acha que a gente tem que melhorar, né? Então, existem outras formas das pessoas, das perversas, manipularem a gente, que é que nem a salada de palavras, né? Que é quando a gente tá em brigas e a gente tá tentando se comunicar e essas pessoas perversas falam, mas não dizem nada. Então, no meu próximo vídeo que eu fizer, eu vou falar sobre isso, se vocês quiserem que eu continue falando sobre esse assunto, escreve aí pra mim nos comentários. Se vocês acharam que esse vídeo foi de boa qualidade, vocês acharam que vocês vão poder usufruir de alguma forma, me dá uma curtida aí que me ajuda bastante. E para vocês que estão querendo começar a se restabelecer emocionalmente, resgatar a sua luz de novo, lá no grupo Saúde Consciente com Gabi, vai lá no Face, Saúde Consciente com Gabi. Nesse nosso grupo eu fiz um evento que é sobre gratidão, 7 dias de gratidão. Então, por uma semana, chama Semana de Gratidão. Então, por uma semana vai começar na quarta-feira, de quarta a quarta. Por uma semana a gente vai fazer... Eu coloquei as regrinhas lá no grupo, então é o começo desse restabelecimento pra gente se reerguer, resgatar a nossa luz de novo. Então, eu gostaria muito que vocês fizessem parte, que vai ser bem legal, eu acho. A gente vai dividir coisas boas, né? Porque até agora, muitas das coisas que a gente dividiu até agora foram coisas negativas. E nesse evento não é permitido falar coisa negativa, nem a palavra não é permitido a gente falar. Então, ao invés de falar
que você não pode comer sorvete, você vai falar, eu posso comer salada. Então, as regrinhas estão lá no grupo. Eu espero que vocês juntem-se e a gente tenha uma semana legal de gratidão. E então é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu adoro vocês. Fico muito feliz de saber que eu tô podendo ajudar vocês de alguma forma. Um beijão. E até semana que vem.